Nós vamos falar das fases da vida, que podem ser poéticas, tudo depende do nosso olhar e da nossa perspectiva. A gente vai falar das fases da vida e escolhemos falar das mulheres porque eu acho que as mulheres, elas têm um benefício. Elas têm as fases como a natureza, como a lua, enfim, como tudo que a gente pode observar na natureza, que essas fases acabam refletindo na nossa vida. E aí eu vou meio que fazer aqui, usar esse poder feminino para falar que as fases na vida da mulher também influenciam a vida de outras pessoas. E aí a gente pode desdobrar isso para os relacionamentos e pensar como é que podemos lidar com as fases, lidar com o tal do envelhecimento ou amadurecimento de uma forma diferente. E para isso, eu convidei aqui uma pessoa mega especial, que é o Filipe Pedrinola, que está aqui e que vai falar com a gente, conversar, porque aqui é um bate-papo interativo. Eu falei para o Filipe que aqui é tudo meio que orgânico. Você que está aí vai interagir com a gente e que nós temos o desejo de ampliar o máximo possível a sua visão e principalmente a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. E o Filipe é uma pessoa referência em São Paulo e no Brasil e que pode falar sobre isso como ninguém e que vai desenvolver esse papo aqui. E também tem um quesito especial, é um homem falando das fases da mulher com muito conhecimento, e eu convidei um homem propositalmente, um homem muito capacitado, e que também nós vamos falar de todos os aspectos emocionais, psicológicos que influenciam a sua vida. Filipe, você vai se apresentar, porque assim, você é uma pessoa que eu acho que nem adianta que eu ficar investindo 15, 20 minutos para te apresentar, porque você, por si só, já é uma pessoa que representa todo o teu conhecimento e toda a tua formação. Mas eu quero que você se apresente para todos os talentosos que aqui estão. Obrigado, Márcia. Prazer enorme estar aqui com você, com os seus seguidores, e obrigado pelo convite. É muito bom te ouvir falar, sobre felicidade, porque acho que é uma das grandes obrigações que nós temos nessa vida é sermos felizes, né? Não importa como, mas temos que ser felizes, buscar esse sentimento, essa situação. E eu sou médico, endocrinologista, idade não conto. Não, de jeito nenhum, né? E eu sou formado pela Faculdade de Medicina da USP e fiz lá minha pós-graduação, meu doutorado na mesma instituição. E comecei a minha carreira já, vamos dizer, há mais de 20 anos aí que eu pratico a endocrinologia, me especializei depois em também doenças da tireoide, fui para fora do Brasil, fiquei lá algum tempo, estudando principalmente doenças genéticas da tireoide, e depois voltei, sou médico também do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, da Beneficência Portuguesa, e tenho meu consultório particular, e sempre fui envolvido aí com projetos de bem-estar, de wellness, de saúde, de prevenção. Na verdade, isso é um lado da medicina que sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre quis olhar um pouco fora da caixa, de forma a trabalhar mais essa medicina que a gente chama de medicina integrativa, ou medicina funcional, e ter essa integração com outras áreas, como a psicologia, a psiquiatria, o educador físico, e sempre ter essa interação, Então, sempre participei aí de alguns projetos interessantes de spas, acabei aí fazendo alguns projetos, mais 5 projetos já de spa. Então, eu sempre achei que essa coisa da busca pela saúde, pela promoção de saúde, porque a gente tem no Brasil, não é um sistema de saúde, mas um sistema de doença. As pessoas esperam ficar doentes para depois ir atrás do prejuízo, Então, minha formação é essa, sou endocrinologista, mas eu vou te dizer que nos últimos anos sempre procurei atuar muito nessa área da prevenção e da promoção de saúde. Sim, que eu acho que é uma grande mudança isso, Filipe? Que a gente pensa que nos dias atuais já há uma consciência, mas eu percebo ainda que as pessoas elas têm muito a visão de que o médico é para a doença, mesmo tendo várias possibilidades da gente trabalhar na prevenção
e no bem-estar para que o sintoma seja visto simplesmente como uma informação. O que você acha que falta para a gente ter isso cada vez mais presente? Por exemplo, eu brinco muito com os clientes que quando eu vou fazer exame, eu sempre tenho aquele dia como um dia especial. Então eu vou fazer o exame como se fosse... e você falou do spa, eu sempre faço a associação que seria como um spa. Como fazer uma massagem, como fazer uma drenagem, como cuidar do corpo, uma limpeza de pele. Por quê? Porque ir fazer um check-up, quando você cuida do seu corpo, é só um checar realmente como é que as coisas estão. E se você está fazendo isso é porque você está cuidando do seu corpo para ficar mais ainda bem com ele, saudável. O que você acha que falta? Você que lida tanto com tantas pessoas buscando aí cuidar bem do seu corpo, do seu bem-estar, o que falta para a gente ter essa consciência maior da prevenção e do médico como parte da saúde, não como parte da doença? Verdade. Eu acho que um dos maiores desafios que os profissionais de saúde têm hoje é, de fato, você conseguir promover a mudança de hábitos das pessoas. Então, numa consulta, por exemplo, uma consulta médica, assim como para você, tenho certeza que a gente fica, às vezes, uma hora conversando com o paciente, com a pessoa, você fala uma porção de coisas, você fala sobre os pilares do bem-estar. Então, todo mundo sabe que é importante ter atividade física regular, que é importante cuidar do emocional, gerenciar o estresse, que é importante se alimentar bem, né, que é importante dormir, ter o descanso, mas por que ninguém faz, né? Por que pouca gente faz isso? E eu tive uma oportunidade há pouco tempo de participar de um congresso onde participou um psicólogo americano chamado James Quick, e ele foi com um dos convidados, e ele foi, na verdade, na época que o Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele foi chamado para que ele fizesse uma intervenção de gestão de saúde em grandes empresas americanas, de milhares de funcionários. E a conclusão dos estudos, e que ele mostrou muito bem, foi que nas empresas que tiveram uma intervenção de gestão de saúde, houve uma diminuição muito grande de sinistralidade das pessoas que foram procurar atendimento médico, emergência médica, inclusive índice de suicídio. E eu fiz essa pergunta a ele, falei, por que todo mundo sabe o que tem que fazer, por que ninguém faz? E ele olhou para mim e falou assim, olha, Felipe, eu vou te responder com uma bem simples, é porque risco não dá sintoma. E é isso. Quer dizer, se você mostra que um colesterol está alto, a pessoa vai querer tomar o remédio, vai ficar preocupada. Agora, normalmente, se a pessoa não sabe, quer dizer, o risco que ela tem, como não tem sintoma, então ela pode ficar preocupada por um período, depois ela deixa para lá, porque acha que aquilo não vai acontecer com ela. E como você bem colocou, se a gente for pensar de uma forma mais filosófica, doenças não existem, né? Doenças são sintomas. Quando esses sintomas aparecem, a gente chama de doença. Só que dificilmente alguém fica gordo de repente, ou alguém fica doente de repente, né? Então, essa doença é resultado de escolhas que a gente vai fazendo. E a gente vive numa era de doenças de estilo de vida. Então, a gente sabe que 80% das doenças crônicas que mais matam, elas podem ser prevenidas com pequenas mudanças de estilo de vida. E 40% dos cânceres. Então, se a gente falasse que existe um remédio, uma bala de prata, que fosse capaz de fazer isso, todo mundo ia querer tomar. E, na verdade, esse remédio, ele não existe, mas está dentro da gente, quer dizer, depende das nossas escolhas. Então, aquilo que você escolhe para comer e beber, como você gerencia suas emoções, você tem que ter um descanso, a gente pode falar aqui da importância do sono, e ter uma alimentação equilibrada são fundamentais para que você viva não só uma vida longa, né? Porque a gente está vivendo mais tempo, mas viver mais tempo com qualidade. Não adianta só acrescentar anos às nossas vidas, mas vida aos nossos anos, né? Sim, vida e consciência aos nossos anos, né? Porque eu acho que é exatamente isso que você trouxe. Milton Erickson, que foi um grande psiquiatra, hipnólogo, né? Foi o pai da hipnose ericksoniana. Ele dizia o seguinte, que não existiam doenças. Exatamente o sintoma, e tem uma coisa tão linda do trabalho dele que a gente usa muito, o sintoma nada mais é do que um chamado, é uma comunicação, que você pode tomar aquilo como algo fatal, né, e aí se vitimizar, ou, enfim, entrar num processo de autoestresse,
ou tirar a responsabilidade, que é uma oportunidade de você ser condutor da sua própria vida, como você falou no início. A felicidade é um ativo que reflete na mente e no corpo. Se a gente traz esse ativo para as nossas mãos, se a gente pensa nos nossos hábitos, se a gente pensa na qualidade do sono, se a gente pensa na nossa vida como um todo, né? Da alimentação até as pequeninas e grandiosas escolhas, a gente vai ter mais saúde para essa tal longevidade. E aí, Filipe, me conta as fases que a gente tem. Você vai falar das fases de um jeito bem bacana para a gente sensibilizar que essas fases, assim, a gente não vai contar a idade, mas a gente vai falar que todos nós passaremos por todas essas fases. E quanto mais a gente cuidar, melhor chegaremos, porque você sabe que eu tenho um projeto, né? Eu quero fazer uma festa de aniversário aos 120 anos. Então, esse projeto está no meu mapa dos sonhos, que é uma ferramenta que a gente usa. Então, tá lá, 120 anos e eu brinco com os amigos. A gente vai fazendo um barco, né? Não tem esses... Eu levo a bebida. Fechou. Fechou. Então fala pra gente das fases para me dar esperança até os 120. Bom, existem algumas injustiças com a mulher, né? Que é importante a gente comentar aqui. Filipe, como assim? Porque vamos começar pelos hormônios, né? Claro, como endocrinologista, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Então, se a gente for imaginar, eu vou explicar o porquê, a mulher é como se fosse uma gangorra hormonal, né? Então, vamos pensar desde a infância, depois vem a adolescência, a puberdade, os hormônios sobem, né? E os hormônios vão subindo, e aí atinge a idade adulta e começa a ter os ciclos hormonais. Então, a gente sabe que o ciclo menstrual, ele tem a primeira fase, que é a fase folicular, depois tem a ovulação lá pelo 14º dia, e depois vem a segunda fase, a fase lútea. Então, esses hormônios têm uma oscilação muito grande. Só um detalhe. Eu vou falar para todo mundo que está acompanhando que essas oscilações trazem o encantamento da alma feminina, tá? Sem dúvida, essa flutuação é o charme, né? Total. E aí vem a TPM, né? A TPM não é fácil. E às vezes o homem não entende isso, né? Mas essa flutuação hormonal, principalmente do estrógeno, da progesterona, a gente sabe que acaba levando, e a gente sabe que praticamente 80% das mulheres têm sintomas de tensão pré-menstrual e aproximadamente 10% é a disforia pré-menstrual que atrapalha as atividades cotidianas do dia a dia, né? Então, essa é a fase, vamos dizer, da fase adulta, dessas oscilações todo mês que a mulher tem. Depois ela engravida, né? Quando ela engravida, os hormônios vão lá para cima. Aí passa aqueles 9 meses, né? Que já é uma outra injustiça, podia ser uns 2, 3, 9 meses é muita coisa, né? Então, mas são 9 meses. Aí, puxa vida, ok. Aí depois, né, toda aquela coisa que mexe com o corpo todo da mulher, né? E aí depois, quando nasce, os hormônios caem e vem a amamentação. E aí a amamentação, a prolactina sobe. E quando a prolactina sobe, joga lá para baixo a testosterona, os outros hormônios, aí a mulher, a libido vai embora, abandona o marido, né? Olha, então, a gente pode abrir aqui também um capítulo, tá? Eu digo que a TPM e pós, né, parto, gravidez e tal, a mulher às vezes abandona o marido usando hormônios como um pano de fundo envolvendo a situação. Às vezes a gente tem outras questões, mas enfim, ok, isso pode ser um bom álibi, né? Um bom álibi, né? Sem dúvida. Aí, ok, depois ela pode ter o segundo filho, a coisa se repete, e o tempo vai passando, e por volta dos 45, em média, começa um período chamado pré-menopausa, ou climatério. E então os ovários nesse período vão começando a diminuir de tamanho, diminuir a produção do estrógeno, da progesterona, da testosterona, e já vai tendo alguns sintomas que podem vir aparecendo em termos de oscilação de humor, alteração de sono, pele, unha, cabelo, libido, e aí até que chega a menopausa. A gente sabe que a menopausa é quando é a última menstruação. E aí é um marco para a mulher, que a gente pode falar sobre isso, acho que você fala muito bem sobre isso, que a mulher começa a se sentir realmente como se tivesse envelhecido de fato, né? E a gente sabe que hoje em dia a mulher vive mais do que 1/3 da vida depois da menopausa.
Então, a medicina tem hoje como criar pontes muito melhores para você passar por esse período sem sentir que você de repente envelheceu ou achar que você deixou de ser mulher porque a menopausa chegou, né? Então, é por isso que eu brinco que a mulher é uma gangorra hormonal que tem tudo Sim, isso, né? Aí depois vem a menopausa, de fato, e a gente pode falar um pouco sobre reposição hormonal, medos disso, fazer ou não sim. fazer. E o homem é aquela irritante instabilidade Eu hormonal, vou saber por que né? a irritante. É irritante, porque ele vem depois da puberdade, adolescência, e a testosterona aumenta e fica constante praticamente até por volta dos 50 anos de idade, quando também começa a cair, mas cai devagarzinho. Então não tem aquela pausa, não é igual a menopausa. Então não dá para chamar de andropausa, porque no homem a queda é gradual, na mulher é de repente. Não dá para né? chamar, Filipe, de andropausa, porque eu já ouvi alguns dão essa tratativa, e eu não sei, né? Até você me trouxe um dado bacana de ter mais homens procurando um processo, um tratamento preventivo. Mas eu vejo muitos executivos, eu trabalho muito com homens no ambiente corporativo, que nessa fase dos 45 a 50 tem uma oscilação. Tem também uma oscilação emocional, junto com uma queda de libido, queda de energia, um estresse, alguns sintomas, né, que demonstram que alguma questão hormonal também está acontecendo. Tanto que, normalmente, eu indico para que haja um acompanhamento de um médico, até antes de um psiquiatra, porque eu acho que, às vezes, as pessoas já querem imediatamente ir para um psiquiatra, e, às vezes, a questão é hormonal junto, às vezes com acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim. Mas os homens também hoje eu vejo que há uma consciência disso e às vezes até alguns sintomas expressivos, não? Você tem razão, porque não é só o envelhecimento que pode levar à queda da testosterona, né? E aí sim o que acontece, a gente sabe que o estresse baixa o nível de testosterona, porque aumenta o nível de cortisol, isso faz com que a testosterona caia. Normalmente o estresse está ligado à insônia, noites mal dormidas, está ligado a ganho de peso, gordura abdominal, e essa gordura abdominal, que é típica do homem, ela acaba aumentando a produção de uma enzima chamada aromatase, que pega a testosterona e transforma em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, existe um sequestro dessa testosterona. E então, o estresse, o ganho de peso, isso também faz com que baixe os níveis de testosterona. E as noites mal dormidas também. A gente sabe que dormir mal também diminui a testosterona, assim como a má alimentação, principalmente aquelas pessoas que comem doce. A gente sabe que o açúcar consumido à noite e a produção, o pico da testosterona é noturno, principalmente de manhã, quando acorda. Por isso que muitos homens acordam mais animadinhos, né? Mas, então, o pico da testo, se a pessoa consome açúcar à noite, esse pico pode diminuir em 25%. Né? Então, é muito importante tudo isso, como você ressaltou, não é só a idade. Então, a gente vê homens com testosterona baixa com 35, 40 anos de idade. Exato, eu já tive. E me chama a atenção, por exemplo, executivos com 40, 35 e com uma questão, Filipe, em relação ao sono e à libido, que é uma coisa nova. Eu acho, nos últimos tempos, você tem uma quebra, porque sempre se teve o estigma de que a libido era a mulher que tinha a diminuição. Eu vejo nos últimos, eu diria, quase 10 anos, muitos homens que têm eles acabam, né, obviamente, vários comportamentos, como insônia, como o estresse do trabalho, estou falando aqui da vida corporativa, o estresse da tensão, da pressão, e isso afetando a alimentação, afetando o sono, afetando também a libido, né? A vivacidade de vida, né? Porque a libido não é só a parte sexual, mas também é o brilho, é a vivacidade, é o brilho no olhar, né? Com certeza, concordo com você muito. E acho que, mas se a gente pensar outra injustiça da mulher, né, que eu só comecei. Deixa eu até ver aqui que tem algumas perguntas, mas continua falando da injustiça das mulheres. Vai, pode continuar. A gente sabe que a mulher, se a gente pensar do ponto de vista de anatomia do cérebro, é diferente do homem. A mulher tem uma conexão muito maior entre o hemisfério esquerdo do cérebro com o hemisfério direito. Então, existe uma estrutura chamada corpo caloso
que comunica os dois hemisférios. Tá, Na mulher, essa estrutura é muito maior. tá. E então a gente brinca que a mulher ela tem como se tivesse, como se fossem alças, né, que comunicam o cérebro com o outro, né? E aí deu um apito aqui. E, então, e no homem não. A comunicação é muito menor. A gente brinca que são estradas de terra, Tá. né? E é por isso que a mulher ela é capaz de pensar e sentir ao mesmo tempo. O homem já tem muita dificuldade, né? Na verdade, o homem ou pensa ou Sim, sente, né? sim, as duas combinações é um tanto quanto conflitante. Tanto conflitante. Só que isso tem um preço a pagar, Uhum. né? Porque a gente brinca que o cérebro do homem é feito de caixinhas, né? Então ele pega um assunto de cada vez, né? Já a mulher, vocês conseguem conversar ao mesmo tempo e se entender. É incrível isso, né? Homem não. Vocês se entendem, né? Vocês falam ao mesmo tempo e se entendem. Sim. Então, então, o cérebro do homem é feito de caixinhas e a mulher não. A mulher é como se fosse, isso é um psiquiatra americano que brincou, fez uma comparação, como se fosse fios desencapados, né? Todos eles E a energia, conectados. e a energia que rege isso é a emoção. Só que tem um preço a pagar. É por isso que a mulher ela é muito mais sensível ao estresse do que o homem, Sim. né? Então, o estresse pode ser mais maléfico para a mulher. O preço emocional é maior que a mulher paga. E hoje em dia a mulher está inserida no mercado de trabalho, tem atribuições às vezes maiores que a do homem. Sim. Porque além de trabalhar igual, tem que cuidar de uma série de outras coisas, né? De filho, de casa e tudo. De marido também. Então, isso existe eu diria que é uma segunda injustiça, Sim. né? Sim. E a terceira é que também a mulher produz menos serotonina que o homem, que é o mensageiro químico do bem-estar. Então, existe maior tendência também a sentir essa falta, né, da serotonina, do bem-estar, a maior chance de quadros ansiosos, depressivos, a gente sabe que é maior em mulheres também. Sim, sim, sim. E outra injustiça, que as mulheres têm menos massa magra do que o homem, né? Tem menos músculos, né? Então, a gente sabe o que dá o metabolismo, a queima de calorias, é principalmente a massa muscular. Sim. Porque lá no músculo que estão as mitocôndrias, né? Quem lembra das mitocôndrias da época do colégio? Nossa Senhora! Né? Que são aquelas torradeiras que estão dentro da nossa célula muscular e que queimam as calorias. Então, como o homem tem mais massa magra, ele tem um metabolismo muito mais acelerado, e é por isso que, normalmente, as mulheres têm mais dificuldade com o peso. Os homens emagrecem mais fácil, né? Do que as mulheres também. Tem várias outras injustiças, mas eu só vou falar essas por enquanto. Eu sei, você está contando só algumas. Me conta uma coisa, Filipe, diante de todo esse cenário de grandes injustiças, tem uma luz no final do túnel, né? E aí, como é que a gente pode lidar com essa longevidade? Como que a gente pode lidar com essas oscilações, que elas são fato, né? Eu estou brincando, mas elas existem e, lógico, cada um vai lidar de uma forma com isso. Acho que algumas medidas de equilíbrio ajudam, mas também tem outros caminhos que a gente pode trabalhar, e eu acho que a reposição hormonal, apesar dela ser tão efetiva, eu acho que ainda tem algumas distorções, eu acho que ainda tem um certo misticismo, né? Realmente as pessoas elas ainda não olham isso como um recurso maravilhoso que está à nossa disposição, né? Eu sou suspeita para falar desse recurso, mas é um recurso maravilhoso. Então, vamos pensar como que a gente alivia todas essas injustiças que você acabou de contar, para ter uma vida equilibrada. Pois é. A gente sabe que os hormônios não caem porque a gente envelhece, mas a gente envelhece porque os hormônios caem. Sim, é diferente, muito diferente. Né? E se a gente pensar do ponto de vista um pouco cruel, mas filosófico, a gente sabe que nós somos bichos. Então, nós somos bichos e na natureza, os seres, os bichos, eles foram feitos para viver até a fase onde eles procriam, né? E depois morrer logo. E a gente não, né? Então, a expectativa de vida aumentou muito do ser humano devido à inteligência do ser humano. Então, a gente não vive até a época reprodutiva só, a gente vai muito mais além. E se a gente pensar no caso da mulher, a mulher vive em média mais que 1/3 da vida depois da menopausa. E então, pensando nisso...
Oi? homem, né? Normalmente. Vive Então mais, também, vive eu mais acho que que assim, essa homem. crueldade toda não é tão cruel assim, tá, meninas? Ainda tem muita coisa para fazer. Não, eu também acho. Depende do ponto de vista, também tem vantagens muito grandes, né? Muito enorme esse livro. Mas assim, a realidade é que existe muito ainda preconceito em relação ao hormônio. Quando se fala em hormônio, as pessoas têm medo. É como se fosse um palavrão, né? Mas a gente sabe que o que mais mata a mulher depois da menopausa é infarto e derrame, né? 5 a 6 vezes mais do que câncer de mama. Só que a mulher, culturalmente, ela é condicionada e educada porque tem vamos dizer, essa configuração do outubro rosa, da amamentação, a se preocupar com a mama, Sim. né? Essa simbologia, vamos dizer assim. Então, parece que doença cardiovascular é doença de homem, mas não é. Porque a mulher, depois que ela entra na menopausa, o que protege o coração é o estrógeno, é o hormônio feminino. Quando o estrógeno vai embora com a menopausa, o risco passa a ser igual ao do homem. Uau! Então, existe um delay, um atraso por volta de 8 a 10 anos em relação ao homem, mas vai ter doença cardiovascular também. Então, tem um livro muito interessante, inclusive escrito por um cardiologista, meu amigo, chamado Otávio Gebara, que chama Coração de Mulher. Foi escrito junto com o Ministério da Saúde, muito interessante, onde se fala justamente sobre esse risco que a mulher corre, que não fazer a reposição hormonal. É óbvio que a gente não está fazendo aqui apologia à reposição hormonal, De mas jeito quando não nenhum. tem contraindicação, né? Então, é claro, quando não tem contraindicação, os benefícios são muito claros e muito grandes em termos de qualidade de vida, né? Você melhora, a gente sabe que toda vez que quando a mulher entra na menopausa e tem, por exemplo, aqueles calores, né? Que é o que caracteriza o efeito mais comum, aqueles fogachos, aquelas ondas de calor que vêm à noite, aí tira a coberta, liga o ar-condicionado, congela o marido, né? Tira e aí isso. Aí, de repente, vai no médico, o médico fala assim: não, isso é normal, abana que passa, né? A gente sabe que não é a abana que Sim. passa, porque cada fogacho desse frita neurônio. Tem estudo mostrando isso, que você tem perda de neurônios, né? Então, na realidade, a gente tem que pensar nisso. A gente sabe que alguns estudos sugerem que a mulher que não faz a reposição hormonal tem quase 5 vezes mais chance de ter Alzheimer. Uau, Filipe, esse é um dado muito interessante. E acho que isso que você está dizendo também afeta o emocional sensivelmente. Então, assim, a Uhum. capacidade até de gerenciar outras realidades do dia a dia. Imagina esse estresse todo, e aí durante o dia, toda essa jornada que a gente sabe que é dupla, que é tripla, que é, enfim, da mulher, porque é uma realidade, isso deve ter É. afetar sensivelmente. E é claro que essas escolhas na vida, acho que isso tem que ser discutido sempre com o médico, é, assim, de confiança, porque não é para todo mundo, mas se puder, também é ótimo, porque melhora a sexualidade, melhora a pele, cabelo, a libido, que a gente acabou de Sim. comentar, tem diminuição de perda de massa muscular, né? Então, tudo isso traz, né? A gente sabe que tem muitos receptores no cérebro para hormônios, não só para os estrógenos, mas também para a testosterona, que eu acho uma coisa errada falar que testosterona é hormônio masculino. Por que é masculino, Sim. né? A mulher também Sim. tem. A mulher produz testosterona nos ovários e na glândula suprarrenal, que é aquela glandulinha que fica em cima dos rins, né? E então a testosterona, tudo bem que o homem produz em média 20 vezes mais do que a mulher, mas a mulher também tem, para a mulher é extremamente importante. E a gente vê que depois dos 35 anos de idade, com essa vida moderna, a gente vê moças jovens tendo a testosterona Sim. baixíssima, às vezes Sim. indosável no sangue, por causa de estresse, do estilo de vida. E aí você dose, a gente sabe que o nível bom para a mulher seria por volta de 20, 30 de testosterona no sangue, pelo menos. E a gente vê, às vezes, um nível indosável, ou uma testosterona de 9, de 7, de 10, e isso interfere de fato, não só com a proteção óssea, muscular, mas também com a parte cognitiva, né? Então é extremamente importante e acho que uma grande vantagem que tem hoje é que os exames laboratoriais estão muito mais precisos, né? Então a gente consegue saber e fazer o manejo quando é necessário, né? Para você otimizar
né? Não digo fazer reposição hormonal para todo mundo, não, mas otimizar isso, identificar de que forma as escolhas de vida, seja na alimentação, atividade física, sono, a pessoa pode melhorar para ter um ambiente hormonal, vamos chamar assim, do corpo, que favoreça ter um, não vamos chamar de envelhecimento, né? Vamos Isso, chamar de senescência, isso, né? senescência, Que é um amadurecimento saudável. que é diferente de Sim, senilidade, né? Que aí seria um envelhecimento com sim. doença, né? Então a gente falar sobre senescência, que esse é um assunto que vem crescendo muito, né? Os estudos são incríveis para tentar saber por que que a gente envelhece, né? E esse é um tópico muito interessante para a Muito, gente falar, se você quiser. muito. Vamos falar, vamos falar. O que que você acha hoje que gera na vida moderna o envelhecimento? E aí a gente poderia falar do envelhecimento, Filipe, não com a idade, porque, por exemplo, você falou de jovens, eu citei aqui alguns jovens executivos, né, tipo de 30, 40 anos, com uma alteração hormonal e com sintomas que estão em desconexão da sua idade, da sua jovialidade cronológica, da sua idade. Então, o que que faz uma pessoa envelhecer? Né? Quais são os elementos da modernidade que trazem uma aceleração do envelhecimento? Inclusive, eu brinco, né? É um envelhecimento de alma, não no sentido produtivo. Né? Uma É. alma sábia envelhecida é uma coisa, ela pode estar no corpo de um jovem ou num corpo até às vezes de uma criança, mas o envelhecimento mesmo, essa carga, essa falta de brilho, essa tensão, essa irritação, a obesidade, que é um fator cruel que a gente tem, né, na modernidade. Verdade. Sabe, tem um estudo que eu acho muito interessante, que ele começou em Harvard depois da Segunda Grande Guerra. E ele vem até hoje, esse estudo. Isso, para quem tiver curiosidade, vale a pena assistir a um TED Talk, né, onde se fala sobre isso. Fala sobre envelhecimento e qualidade de vida, né? E a gente vê que esse estudo, que já tem aí 80 anos, Uau. né, e vem até hoje com milhares de pessoas, porque as pessoas que começaram depois tiveram filhos, netos e tudo isso foi continuando. E a conclusão do estudo é incrível, porque eles analisaram todos os aspectos de exames laboratoriais, é, condição econômica, religiosa, de vida e tudo, e chegaram à conclusão de que o que mais conta para você ter uma vida feliz e saudável é a qualidade dos seus Que relacionamentos. maravilha! E você está no ramo certo. Que bom, que bom. Sim, as relações para mim elas são apaixonantes, porque eu realmente acredito que a qualidade de relacionamento faz toda a diferença. Lógico, a gente tem toda uma tecnologia e a reposição hormonal, na minha perspectiva, é um recurso maravilhoso, é uma tecnologia trabalhando a nosso favor, quando bem gerenciada, quando o médico, né, é capaz, faz toda a indicação e faz todo o trabalho, e um cliente, um paciente também consciente. Mas os relacionamentos, Filipe, eles são decisivos para a qualidade da nossa vida, né? Assim, para a longevidade, para viver bem. E primeiro relacionamento é a gente internamente, é você com você mesmo. Eu brinco, não dá para você, por exemplo, ser uma pessoa agradável se você não estiver bem com você mesmo. Fica inviável você ter um relacionamento afetivo de qualidade se você desconhece o auto-amor. Como é que você vai dar amor se você próprio acaba se traindo nos seus valores, nas suas convicções, nos seus cuidados, né, nos seus autos cuidados e tudo mais. Então, eu acredito 100% que os relacionamentos eles fazem toda a diferença. Até aproveitar isso que você falou, porque um dos pilares da boa qualidade de vida é a espiritualidade, Sim. que na minha maneira de ver não tem nada a ver com um tipo específico de religião ou crença, mas sim com a maneira como a gente se relaciona. Talvez seja a melhor definição e mais fácil de espiritualidade, que é, na verdade, como você se relaciona com você mesmo, com a família, com os amigos, com os outros, com o mundo. É o sentido e o propósito da vida, né? Então, esse é um pilar extremamente importante
que eu acho que, não só eu acho, como realmente vale a pena acompanhar esse estudo de Harvard, que é a conclusão que eles tiram, né? Que então investir nisso é muito importante, porque a gente vai envelhecer, né? E então esse caminho, as nossas escolhas, é importante. O que a gente vai plantar, vai colher lá na frente, que a gente plantou hoje, Sim. né? E as teorias a respeito do envelhecimento são muito interessantes, tem várias. A gente sabe que tem a teoria, por exemplo, da oxidação, né? Então a gente envelhece porque oxida, cria espécies reativas de oxigênio que danificam o nosso DNA. Isso vem junto com a teoria da inflamação, inflamação de baixo grau, que vai acontecendo por más escolhas, e isso vai de fato inflamando. A gente envelhece porque oxida, porque inflama. E isso vem junto com a teoria dos telômeros. A gente sabe que o nosso DNA, se a gente fizer uma analogia, como se o DNA fosse um cadarço de sapato, e na ponta do cadarço tem aqueles plásticos, né? Esses plásticos seriam os telômeros. E cada vez que a célula se duplica, esse telômero vai encurtando, até um ponto que a célula não tem mais telômero, não tem mais como se dividir, a gente vai envelhecendo, vai morrendo os órgãos, vão envelhecendo. Então, um grande desafio dos pesquisadores hoje é descobrir alguma coisa que retarde o envelhecimento ou o encurtamento desses telômeros, que estimule a enzima chamada telomerase que segure isso. Então, hoje, a gente já sabe que é possível isso. E como? Você consegue retardar o encurtamento dos telômeros com aquilo que você come, se você tem um bom emocional, se você dorme bem. Isso é mensurável. Hoje você consegue medir os telômeros, né? Sim. Então, isso reflete muito a diferença que a gente fala entre idade cronológica e idade biológica. Porque idade cronológica está lá no RG, não tem como mudar, né? Mas a idade biológica é seu estado de conservação. Então, você pode ter um Cadillac 1957, tudo enferrujado, e você pode ter o mesmo Cadillac, mas ele lá é inteirão, né? E isso acontece de fato, né? Porque você consegue mudar a sua idade biológica, né, o seu estado de conservação com as suas escolhas. Então, isso está nas nossas mãos e isso acaba gerando uma medicina que a gente chama hoje, que a gente chama hoje, é engraçado, né? Mas de medicina do futuro. Né? A medicina do futuro é a medicina dos 5 P's. Né? O primeiro P é porque ela é preditiva, porque existem esses testes genéticos que você consegue sequenciar o genoma humano, o microbioma humano, que esse é um outro assunto, né? Então, além de ser preditiva e ela mostrar as suas tendências genéticas, ela passa a ser preventiva, porque em cima desses resultados você pode trabalhar de forma preventiva com as suas escolhas. Aí ela também é personalizada, porque é o terceiro P, porque se ela é personalizada porque é para você, né? Aquelas escolhas são suas, a individualidade biológica de cada um. O quarto P, ela é proativa, ou seja, você chama a pessoa para sentar no banco do motorista. Para de terceirizar a sua saúde, vai você cuidar dela, né? Seja proativo. O médico, aí é o quinto P, é seu parceiro, né? Então, essa é a medicina que eu acredito hoje, que é onde, né, não só o médico, mas o profissional de saúde sai um pouco do pedestal e ele vai ser parceiro, né, do paciente, daquela pessoa que ele está cuidando. Sim, que é a melhor aliança, né, Filipe? Você humanizar e entender que o médico te traz possibilidades, mas que o grande condutor do dia a dia é você. E quando você fala de espiritualidade, eu acho isso fantástico, porque a espiritualidade, esse trabalho que você trouxe, essa pesquisa, e dentro da neurociência tem muitas pesquisas, mostrando, inclusive, processos de cura e o que faz as pessoas, né, muitos estudos, que as pessoas, quando elas têm um processo de cura dentro de um quadro, que é um quadro quase que determinante, fatalista, ela se cura porque habitualmente ela se fixa a uma filosofia espiritual. Eu também, aqui, a espiritualidade dentro da neurociência, ela não é o dogma religioso, mas é a prática dos valores que te faz ficar bem com você e, consequentemente, ficar bem com o mundo e com as situações, sejam elas quais forem. Então, este fator, ele é muito decisivo, né? E ele traz um processo de cura, lógico, com todo o aparato que a medicina tem para nos ajudar. E nesta relação de aliança, de parceria, de você ser o co-criador
da sua saúde, do seu bem-estar. Você percebe no seu dia a dia, que eu sei que você atende muitas pessoas, essas pessoas mais conscientes para sentarem no banco do motorista e conduzirem essa sua jornada? E eu também fico aqui pensando, Filipe, já quero emendar essa pergunta também, que quando a gente falou aqui de envelhecimento, né, então a longevidade, eu sempre brinco que a gente não sabe o dia, a nossa destinação, ela existe, mas eu não sei qual será o dia em que eu deixo, né, o meu último suspiro aqui. Mas essa realidade, ela existe para todos nós. Então, talvez fosse importante, muito mais do que pensar quanto tempo eu vou viver, mas a qualidade do meu viver a todos os dias. Então, sei lá, se eu morrer daqui um dia, eu quero morrer feliz. Se eu morrer daqui, como eu disse, com 120 anos, eu quero morrer lá na festa muito feliz, entendeu? Pode até acontecer o desencarne na festa, mas enfim, feliz. Então, como é que você sente que as pessoas pensam sobre isso? Porque eu imagino, e no meu processo, né, no meu trabalho, que quando elas têm a consciência da brevidade da vida, de uma maneira bacana, de uma maneira madura, e não de uma maneira infantil, de evitar a idade, de evitar lidar com essa realidade do tempo, de evitar lidar com o corpo, com as mudanças, né? Mesmo quando a gente tem a reposição hormonal, a gente vai ter mudanças da vida. De lidar com isso, entendendo a brevidade, ajuda ela a se tornar mais responsável e mais condutora da própria saúde. Mas me conta o que você percebe das pessoas que te procuram, né? O quanto elas têm essa consciência e o quanto elas querem isso. Acho que consciência é a chave, né? As pessoas que vivem de forma consciente. E isso é raro hoje, porque a gente vê até essa coisa do aumento da procura da prática do mindfulness. O mindfulness, né, que é uma técnica que veio da meditação budista, e teve um médico americano que realmente ele pegou essa técnica e simplesmente ocidentalizou, tirando o aspecto místico, religioso, e simplesmente mostrou que a prática da meditação, do mindfulness, é uma técnica, né? Mas é uma técnica que faz com que você viva no presente. Porque a gente sabe que futuro não existe, né? Passado também não existe. E a única coisa que existe é o presente. E talvez por isso ele tenha esse nome, né? Porque ele é um presente. Mas as pessoas têm muita dificuldade de viver o presente, né? Então, porque ficam preocupadas com o futuro ou arrependidas pelo passado. Então, acho que viver consciente é viver de forma presente, de fato. Não é questão de não se preocupar. Preocupação é ruim, horrível. Porque a preocupação... Horrível. Né? Ela rouba, né, todas as proteínas maravilhosas que o nosso cérebro produz e o organismo, né? Então, assim, preocupar é ir para o futuro, né? Com desejo de controlar, que é o grande vilão do tempo, da modernidade. Você acha que você controla, quando a vida te mostra que ela é imprevisível, né? Imprevisibilidade, e no presente isso pode trazer um colorido maravilhoso. Então a gente pensa em algumas reflexões. Eu recomendo assistir um vídeo de uma geriatra que ela trabalha com cuidados paliativos, que é Ana Cláudia Arantes Quintana, que é muito interessante, que ela fala sobre envelhecer, né? E ela fala o seguinte: todo mundo, a gente vai envelhecer porque a opção é pior, é você morrer antes, então vai envelhecer. E é o seguinte, não adianta achar que você não vai dar trabalho. A gente vai dar trabalho, né? Então, já que a gente vai dar trabalho, já que a gente vai ser mala, que seja uma mala com alça e com rodinha, né? Então, você vai colher lá na frente o que você plantou. Como você foi como ser humano? Como você construiu as suas relações? Você viveu de forma consciente mesmo? Porque quem for cuidar de você lá na frente vai gostar de cuidar de você, né? Então, eu acho que viver de forma consciente é viver no presente e imaginar que é impossível viver sozinho nesse mundo. Então, acho que a era da independência já foi. Agora a gente está numa era da interdependência, né? Onde a gente tem que se relacionar, a gente tem que se depender um do outro. Isso não só no lado
pessoal, mas como também no corporativo, né? Muito. E então, outro dia eu estava escutando, eu esqueci o nome de quem eu assisti falando isso, mas foi muito interessante. Falou assim que aquela coisa do independência ou morte valia para aquela época lá, Exato. quando o Brasil estudou. Hoje não, é interdependência ou morte, Sim, né? exatamente. Colaboração, que é um termo que a gente escuta, mas o quanto realmente a gente consegue praticar a colaboração se pararmos e pensarmos que a gente nem colabora com o nosso bem-estar físico, com a nossa qualidade de vida. Como é que eu posso colaborar com o outro? Como é que eu posso ter uma liderança colaborativa, uma organização colaborativa, uma vida colaborativa? Mas se eu colaboro um pouco com a minha saúde, por exemplo, com o meu bem-estar emocional. Verdade. Assim, acho que vale a pena, quando a gente fala sobre consciência, falar sobre autoestima, Vale né? muito! Porque, assim, tem uma autora muito interessante, uma psicóloga americana, Ayn Rand, né? Ela já morreu, mas ela foi a introdutora do objetivismo, né? Que o que é o que não é, não é, Sim. né? E ela teve um aluno, também um outro, que era um psiquiatra, na verdade, e que ele escreveu, é um grande autor sobre autoestima. E ele fala uma frase que eu acho muito legal, ele fala que autoestima é o sistema imunológico da consciência. Ou seja, se você não está vivendo de forma consciente plena, você nunca está com uma autoestima boa, Sim. né? Então eu vejo às vezes pessoas tendo homens ou mulheres que se vê que são muito bonitos fisicamente, lindos às vezes, sempre em busca de uma coisa, porque autoestima ruim, independente, né? Ou seja, às vezes é uma busca que não tem sentido de ser, né? Porque autoestima ruim, você nunca está se achando adequado ou suficiente para, né? Ou seja, essa falta de consciência, que é o que você falou. Então, acho que consciência é chave, sim, né? sim, sim. Com certeza, Filipe. Filipe, eu tenho aqui uma pergunta e eu quero ver se a gente consegue, né? Eu acho que a gente vai carece aqui de algumas lives, entendeu? A gente falar de todas essas fases, a gente começou e ainda nem. Mas a Sara está perguntando, e eu acho que dá um bom link para a gente falar aqui da reposição hormonal, se aos 45 anos é nocivo tomar anticoncepcional. Né? Qual é o teu parecer em relação a isso? E aí você vai contar para ela que a reposição hormonal pode ser muito interessante. E acho que também é legal você falar, respondendo essa pergunta, eu achei, ou tinha ideia, de que grande parte das pessoas poderiam ter a reposição hormonal de uma maneira super singular, pegando aí o P bem personalizado. Talvez, e acho que vale você falar sobre isso, porque eu sempre tive essa ideia de que tinha muito mito, lógico, deve ter os casos que é pouco indicado e deve ser algo muito específico, mas que eu sempre vi a reposição hormonal como adaptável à sua singularidade. E quando eu descobri a reposição, eu me apaixonei justamente por isso, que não seria nada além do que a minha estrutura natural, era manter os meus hormônios dentro de uma naturalidade, porque eu tenho um pouco de aversão, Filipe, de tudo que é meio fake. Né? Eu tenho mesmo físico, cirurgia, eu tenho um pouco, eu brinco que eu só vou pôr prótese de silicone aos 90, então assim, eu acho que são coisas que eu não consigo imaginar muito confortavelmente, para mim, mas acho maravilhoso todo mundo que... E a reposição hormonal, quando eu entendi que era manter aquilo que fazia parte da minha estrutura de uma maneira bem autêntica, que era só uma reposição para manter a singularidade, isso me trouxe, né? Assim, eu sou uma fã há alguns anos disso, desde 2000, praticamente, acho que bem quando a coisa começou, eu já fui cobaia desse processo e super valido. Mas acho que vale aqui a gente falar um pouco sobre isso com essa pergunta do anticoncepcional. Ah, sim. O anticoncepcional é uma medicação que você vê, todo mundo compra na farmácia sem receita, Sim. né? E você está tomando ali hormônios sintéticos, né? Em quantidades suficientes para inibir a sua ovulação para você não engravidar. Então, primeira mentira, não existe anticoncepcional de baixa dosagem, né? Senão, você não teria inibição do seu ciclo natural, né? Hipófise, ovário. Então, é uma quantidade grande. E alguns estudos mostram hoje
que mais de 10 anos de uso anticoncepcional aumenta significativamente o risco de câncer de mama. Só que isso todo mundo compra na farmácia e vai usando sem receita, né? E eu acho interessante que, às vezes eu vejo assim, alguns pacientes que me falam, meu médico, ele é contra a reposição hormonal, então ele me deu pílula. Puxa vida, então o que ele está fazendo, Sim. né? Você está tomando uma reposição hormonal? Você está tomando hormônio já, em quantidades grandes? Então, eu acho que essa percepção é uma coisa que, primeiro, a pílula anticoncepcional, ela vai, sem dúvida, foi um grande avanço na prevenção de gravidez indesejável, não tem como contestar isso. Porém, existem outros métodos que não vão mexer com os seus hormônios que você pode usar, né? E, então a gente sabe, primeiro, que a pílula usando diretamente, sem parar, passou de 10 anos, aumenta esse risco que a gente falou de câncer de mama. Então todo mundo fica preocupado, vou fazer reposição hormonal, vai me dar câncer e tal. Mas está usando pílula a vida inteira. Esse é um ponto. Segundo ponto é que a pílula ela inibe a produção de testosterona na mulher. Uau! Então você vê, eu vejo meninas jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, vindo no consultório falando, puxa, eu treino, não consigo ganhar massa muscular, não consigo ter definição. Claro, né, você vai olhar o exame dela, a testosterona está indosável, sumiu a testosterona dela, porque a pílula anticoncepcional bloqueou totalmente a produção da testosterona dela. E não só isso, a gente sabe, será que a gente pode dizer que a testosterona é o hormônio da libido? Pode. Né? Realmente é. Então, não dá para ter a libido, não dá para ter definição muscular usando pílula anticoncepcional, né? Então, existem outros métodos que podem ser usados e que o médico pode ajudar, né? Então, aos 45 anos, usar a pílula, pode, né? Só que eu acho que é melhor trocar uma ideia, né? Para ver se tem algum outro método que pode ajudar, que não interfira tanto assim. Aí você pega assim, não, então tá bom, eu vou usar a pílula, meu testosterona baixou, então eu vou usar um creminho de testosterona para compensar. Não vai dar certo, porque quando você usa a pílula, você aumenta a produção de uma proteína do fígado chamada SHBG. Ela fica super alta. A gente vê que todas as mulheres que usam pílula têm essa proteína alta quando dosam no sangue. E aí essa proteína vai lá e gruda na testosterona. Então não adianta você dar testosterona que vai continuar sequestrando a sua testosterona. E né? aquele creme, então, que um monte de mulheres usam, ele não vai cumprir a sua função. Se estiver usando pílula junto, o resultado vai ser mínimo, né? Então, ou seja, você está tentando tapar um buraco, mas não vai adiantar nada, né? Então, pode, mas tem que sempre levar em conta que não é isento de efeitos colaterais, né? Como a gente falou, que pode dar problema e, ao mesmo tempo, tem uma queda muito grande dos níveis de testosterona, né? Então, essa coisa da reposição hormonal, outra coisa que eu escuto muito o meu médico me falou que eu não posso fazer reposição hormonal porque a minha mãe teve câncer de mama, ou a minha irmã teve câncer de mama. Sabe que um parente próximo tendo tido câncer de mama não é contraindicação, né? A não ser que tenha dois. Né? Se você tiver dois, a irmã e a mãe que tiveram, aí sim tem que tomar um cuidado grande. Mas hoje em dia existe uma coisa chamada painel genético. Você consegue pedir esse exame para ver se essa pessoa tem mutação de genes que realmente, de fato, aumentam o seu risco de você ter câncer de mama, né? Então, por isso que eu brinco, eu falo, olha, desconfie se alguém te falar que é contra e desconfie se falar que é a favor. Porque a decisão de uma reposição hormonal é caso a caso. Sim, que é o que você... Exatamente. Essa singularidade faz toda a diferença. Eu acho que cada pessoa tem que buscar informação singular, mas abrir espaço para essa informação, porque ela pode ajudar inúmeros aspectos do que a gente falou aqui. Não é uma coisa generalizada para todo mundo, padronizada para todo mundo. E acho que isso falta um pouco a clareza de que tem uma customização, e é importante que aconteça essa customização. É verdade. Eu brinco e falo, olha, você é único como qualquer um. né? Então, é importante respeitar a individualidade de cada um. Mesmo na reposição hormonal, hoje, aquele estudo que deixou todo mundo preocupado, que aumentaria muito o risco de câncer de mama, que foi aquele estudo WHI, que mostrava aumento, realmente se viu naquela época quando foi publicado isso, mas naquela época, os hormônios usados eram estrogênios extraídos de urina de égua prenha, né?
Então, mulher não é cavalo, Não. né? Então, você, não dá para. Então, hoje em dia, isso não, apesar de ainda existir à venda isso, né, você não usa, você vai usar hormônio, que é o hormônio chamado Idênticos. bioidêntico ou bioequivalente, para que você vai usar aquele hormônio que realmente encaixa no receptor, exatamente para fazer o mesmo efeito que o hormônio tinha, Sim. né, quando você produzia. Então, hoje, isso aumentou muito a eficiência e a segurança. E não se usa praticamente, muito pouco, reposição hormonal por via oral. Porque você sabe que por via oral você tem que passar pelo circuito enterohepático, ser digerido. Então você precisa de doses muito maiores do que se você usar sob forma de creme ou adesivo ou até implante hormonal. Então você consegue dar esses hormônios diretamente sem passagem hepática. E você acaba diminuindo demais os riscos de qualquer efeito colateral ou aparecimento de doença. Infelizmente, o câncer de mama ele é muito prevalente na mulher. Uma a cada 10 mulheres vai ter ou terá, né, ou teve câncer de mama. Então, é muito prevalente isso. Então, é claro que ninguém está isento de ter, mas o fato de fazer uma reposição onde você faça o acompanhamento, não tenha contraindicações, obviamente, pode ser muito bom para ter uma qualidade de vida muito maior e uma longevidade também boa e evitar doenças ruins, né? Como a gente Sim. falou, doenças cardíacas, Alzheimer, Sim. demência e AVC, Sim. né? E outras que a gente nem tocou aqui, que são de fundo emocional, psicológico, que a gente É. poderia desdobrar. Felipe, tem uma pergunta aqui, da Andréia Tavares, perguntando da ozonoterapia, se poderia colaborar com o anti-envelhecimento. A ozonioterapia, ela é muito usada em alguns países da Europa, em Cuba também é muito usado. O ozônio é pegar o oxigênio e existe um equipamento que transforma o O2, que é o oxigênio, em O3, que é o ozônio. A gente sabe que ele tem um poder germicida muito grande, o ozônio. Poucos micro-organismos sobrevivem ao ozônio, então ele tem uma aplicabilidade, por exemplo, em lesões de pele, cicatrização, mas ainda é bastante controverso quanto a essa coisa de envelhecimento. Infelizmente, isso ainda não é aprovado pela comunidade médica. Eu acho que deveria se fazer mais estudos, até porque o ozônio é barato, Muito. né? É uma terapia barata, e eu acho que pode ser que se descubra que tem realmente muita aplicação. Mas, infelizmente, a gente tem pouco respaldo, né? Assim, não é reconhecido pelas sociedades médicas. Então, mas é claro que para essa coisa de cicatrização e alguns casos de infecções de pele tem uma aplicabilidade interessante. Mas para o anti-envelhecimento, a gente não sabe ainda. Sim, sim, sim. E acho que tem muito para se estudar e pesquisar. Acho que o É, anti-envelhecimento, a gente tem alguns recursos, como falamos aqui, e talvez trabalhar muito o ponto que você trouxe, magnífico, da gente pensar no nosso bem-estar, né, cuidando da nossa saúde, cuidando de uma boa alimentação, tendo aí a disponibilidade de organizar os nossos hormônios, ter aí a disponibilidade de cuidar do nosso sono, dos nossos relacionamentos e manter a mente em equilíbrio para que a gente possa fazer esse trabalho no presente com ganho no futuro. Porque acho que temos ainda muito para aprender sobre esta matéria, eu imagino, né, Filipe? tá vendo? É simples, é só isso. É algo super tranquilo, disponível para todo mundo. Inclusive, né, assim, a mão, como você falou, todo mundo pode mudar os hábitos, né? Acho que tem uma roda de hábitos que a gente poderia pensar quais são os hábitos que no presente garantirão um futuro, e o futuro pode ser a gente amanhã, né? Pode ser daqui a pouco, porque essa também visão de futuro a gente poderia mudar. Filipe, o que você gostaria de falar para a gente? Você acredita que nós ultrapassamos 13 minutos? Eu tô vendo aqui. Eu vi o seu olhar. Olha, vocês estão se ultrapassando 13 minutos. Eu acho que temos algumas outras perguntas, mas eu vou depois encaminhar para a gente responder para essas pessoas, né, com todo carinho e atenção. E certamente, Claro. acho que a gente tem aqui
espaço para bater outros papos, porque nem exploramos com profundidade todas as fases e tudo que você colocou aqui. Eu sei que tem gente falando, meu Deus, como é que eu lido com todas essas fases? Mas existe um caminho, é só uma mudança de hábito que dá para a gente fazer algo bacana. Mas eu gostaria de saber o que mais você pode dizer para que as pessoas percebam o quanto é fácil. Olha, eu acho que um ponto que não dá para a gente deixar de falar, é claro que isso é motivo de a gente falar mais uma hora, né? Mas a gente tem na verdade, um órgão virtual dentro da gente, que é a nossa microbiota, né? Que são essa população de micro-organismos, principalmente bactérias, que habitam o nosso corpo, principalmente o nosso tubo digestivo. E se a gente for pensar, são trilhões, acredita-se que 60 até 100 trilhões de bactérias que vivem dentro de nós, e isso são mais células do que tem no nosso próprio corpo. Então a gente tem mais células de bactérias do que células de ser humano. Nem diga genética. Então a gente tem muito mais material genético de bactérias do que de células humanas. Então a gente tem esses trilhões de bactérias que pesam mais ou menos 1,5 kg. É o peso do nosso cérebro. Então, as nossas bactérias que estão dentro da gente, elas têm uma interação gigante conosco, porque elas vão cuidar da nossa saúde intestinal. E nesse momento, por exemplo, de Covid que a gente está vivendo, a gente sabe que 70% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, se você não cuida bem da saúde do seu intestino, das bactérias que moram ali, das suas bactérias, né, você vai ter muitos problemas de saúde. E isso se reflete, quer dizer, uma desbiose intestinal, um desequilíbrio dessas bactérias intestinais, que geralmente são causadas principalmente por uma má alimentação, aquele alimentação tipo Shrek, né, de lanchonete, de alimentos ultraprocessados. Isso leva a uma alteração dessa microbiota intestinal, aumento de permeabilidade do intestino, e aí sim aumenta a inflamação de baixo grau, que a gente falou que é uma das grandes causas do envelhecimento e do aparecimento de doenças, como doenças cardíacas, diabetes, câncer e doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase. Então, esse aumento da permeabilidade intestinal. E isso tem a ver com a alimentação, tem a ver com o estresse. A gente sabe que o nosso intestino ele se comunica com o nosso cérebro e o nosso cérebro com o nosso intestino. Então, existe um sistema chamado sistema neurológico intestino-cérebro, né? E que é uma via de mão dupla, que se comunica de fato. Então, tudo que acontece no intestino, nosso cérebro vai sentir. E as nossas emoções também interferem no nosso intestino. Eu acho que, se for deixar uma mensagem só para a gente poder, uma outra oportunidade de falar sobre isso, é que cuide bem das suas bactérias, né? Você convive com elas, então você tem que alimentá-las bem e cuidar direitinho, porque elas vão cuidar de você também. Sim. Sim, e de uma forma simples, pelo que você está dizendo, alimentação. Mas vamos deixar essa curiosidade, porque esse assunto é interessantíssimo para a gente voltar a falar, Filipe, principalmente dessa conexão com o cérebro, que a gente pode fazer coisas bem interessantes. Querido, muitíssimo obrigada por esse papo bom, agradável, com muitos conhecimentos, que certamente 1h30, aqui 1h15, 1h20, é pouco tempo, mas a gente vai ter a oportunidade, com certeza, de falar mais. Quero super te agradecer, Filipe. Eu que te agradeço, foi muito gostoso nossa conversa e tomara que a gente tenha outras. E quero aqui deixar um abraço e uma boa noite para todo mundo que ficou nos escutando até agora. E obrigado pelo convite, Marcial. Imagina, querido, seja super bem-vindo, sempre. Muito obrigada. Querido talentoso, você que ficou aí firme, acompanhando a gente, quero super te agradecer. Naturalmente, eu vou aproveitar esse momento para falar que se você gostou do conteúdo, você vai deixar o teu like aqui, você vai propagar o canal e essa live para os amigos, para os inimigos, para todos, porque isso vai ajudar a divulgar o conteúdo. E se você tem sugestão, se você quer deixar um tema bacana para ser desenvolvido aqui, aproveita, eu vou ficar muito feliz com a sua contribuição. Um beijo grande à distância do coração nesse momento de pandemia e nos encontramos daqui 15 dias. Na nossa próxima quarta-feira, que eu acho que é dia 30 de setembro, é isso? Dia 30 de setembro, eu vou estar aqui com Carlos Nobre, que é um cientista maravilhoso
que representa o Brasil com uma qualidade divina, e a gente vai falar de um bem muito grande que pode ajudar na economia e no equilíbrio do nosso país, que é a Amazônia. Te espero aqui. Beijo!